Mas eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite, de poder servi-los, abençoá-los, ser abençoado pelos irmãos. Já comemos um cachorrão quente, meu cachorro realmente estava caprichado, foi muito bom. Tenho 49 anos, embora o corpinho seja de 37 e 4 meses e meio, mas tenho 49 anos, sou casado com a Andréia Lúcia, com a minha Japinha, já tem 29 anos, 2 meses e 24 dias hoje, né? Então assim, eu gosto mesmo de contar dias, meses e anos, isso é fato. Se você fizer as contas 24 de abril de 1990, você vai chegar à exata conta de 29 anos, 2 meses e 24 dias. Hoje é dia 26 dias. Então, estou feliz. Quando eu falei para ela, Simone, o que o pastor está ministrando? Ela falou, Moisés 2. Aí eu falei, meu Deus, Moisés 2. Então vamos a Moisés. Curiosamente, eu ministrei sobre Moisés há umas 2 ou 3 semanas. Então eu falei, bom, já deu uma estudada, já viu e tal. Eu gosto muito da pesquisa, porque a pesquisa, não que a Bíblia precise de um embasamento científico, ela não precisa. Mas a pesquisa dá uma noção para um cético e para uma igreja, às vezes, cética, de que realmente Deus continua operando com poder, maravilha e majestade hoje. Né? Então é bem bacana. Queria ler com você o capítulo 2 de Êxodo. É um capítulo pequeno, então dá para a gente ler ele todinho, tranquilos. Está captando bem? Vamos ler Êxodo 2. Tinha um amigo no seminário que falava Exodo, eu achava ele muito engraçado. Vamos ler Exodo 2, porque o professor de hebraico falou assim, Moisés não é Moisés. Na aula de hebraico, Moisés tem que chamar de Moshe. Aí então ele falava Moshe, e foi então o Exodo, combinou, né? Muito bem, a gente tem até as 9, não é isso, pastor? As 9. Ok. Vamos à leitura. Foi-se um homem da casa de Levi, pode ficar sentados mesmo, sem menos reverência. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, lançou-o no carriçal à beira do rio. O rio aqui é o rio Nilo, é um dos maiores rios do continente africano. O maior. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então, tradução do nome Moisés? Tirado das águas. Moisés naqueles dias, Moisés sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs como príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Informando deste caso, procurou
Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado para Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Graças a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Glória a Deus. História de Moisés. Primeira coisa que me veio na cabeça é que todos nós temos uma história. Você e eu temos uma história. E Bereia, realmente, lá em Atos 17, era uma igreja estudiosa da palavra. Era uma igreja que recebia muito bem os visitantes, como o pastor aqui bem disse, mas era uma igreja que examinava na palavra o que diziam aqueles visitantes. Então examine, pois, o que passo a dizer agora na palavra. Já que o pastor está falando de Moisés 2, eu vou ater-me ao capítulo 2 de Moisés. Embora eu queria um pouquinho esticar no 3, mas vou ater-me ao 2. A história de Moisés é uma história bonita e triste, ou triste e bonita. Primeiro, por quê? Porque Faraó, por temor ao crescimento do povo, ordenou que as parteiras matassem todos os meninos. Todos os meninos que nascessem, ainda no capítulo 1, deveriam ser mortos. As parteiras, porém, desobedeceram e pouparam todos os meninos hebreus. Então, Moisés foi poupado pelas parteiras, mas era muito formoso. E, obviamente, as patrulhas de Faraó, embora o texto não descreva, mas a história narra e nos assegura, passavam pelas casas vistoriando. E ele era muito formoso, certamente. Moisés seria um menino morto, ainda que achado depois de alguns meses em casa. Então esconderam, colocaram no cestinho e ele ficou escondido em casa. Onde não deu mais para esconder, falou: o jeito agora é a gente, inteligentemente, salvar a vida desse menino. A mãe e a irmã sabiam que a filha de Faraó se banhava com certa frequência, naquele certo horário. Então a estratégia foi: vamos salvar a vida do nosso filho, entregando ele para que outro cuide. E aí entra uma história bacana, porque eu estava vendo no Brasil, o nível de crianças que crescem sem pai chega a mais de 70%. Mais de 70% dos brasileiros que nascem hoje crescem sem pai. Isso é assustador. Assustador. Tem outros índices que diz que é 40, outros que é 30, mas eu vi num site de 2016 do IBGE. Então é assustador. Então talvez que a gente seja uma dessas pessoas com uma história parecida. Você não pôde ser criado pelos seus pais. O que não quer dizer que você não foi criado com amor, com carinho, com dedicação. O que não quer dizer que você não foi criado com atenção, que teve o melhor estudo, que teve o melhor do teu Criador pôde te dar. A história de Moisés é mais ou menos assim. Embora com pai e mãe, ele não pôde ser criado pelos pais. Se ficasse com a família, Moisés seria morto. E muitas das vezes, se a gente permanecer na família, a gente corre risco hoje. Crianças hoje correm o risco de não vingarem, de não serem pessoas de bem, se permanecerem nas famílias que estão. Precisam de serem retirados, porque precisam de mais cuidado.
A história revela que ele foi criado com a maior educação que existia no mundo. O Egito, nesse tempo, era a maior potência bélica, ou seja, a maior potência em exército, a maior potência em navios. Os navios egípcios eram os mais velozes que tinham. Tinha a maior frota de navios, então a marinha egípcia era mais potente, o exército egípcio era o maior. As táticas de guerras egípcias são aplicadas até os dias de hoje. Eu fui militar, eu sei bem o que eu estou falando. Né? A tática de enviar grupos de combate, de ataque em forma de cunha, sondagem de terreno inimigo, até hoje se usa isso. O Egito era a maior potência econômica, cultural, bélica, era a nação, era o que os Estados Unidos é hoje. Se vamos falar de potência, nessa época aqui de Moisés, era o Egito. Mas ele teve que se afastar do lar. Foi uma necessidade maior. Foi uma provisão de Deus, estrategicamente traçada pela mãe e pela irmã. Tanto que a irmã estava tomando conta dele. Ele estava ali no meio do carriçal de junco, olhando para ver se alguma coisa acontecesse. Ela ia lá e salvava o menino. Como a serva da filha de Faraó pegou, e a filha de Faraó, quando descobriu, viu que o bebê chorava e era um bebê formoso, apaixonou-se pelo menino, né? Teve o que a gente chama de print. Teve um print pelo menino. E criou aquela criança com todo amor, com todo carinho. Então logo ela foi desmamada. Talvez aqui com 4 ou 5 anos de idade. Fato é que a história, que poderia ser muito triste, de abandono, Deus transformou numa história bem sucedida. Porque esse homem vai ser usado depois, os irmãos vão acompanhando, que o pastor vai estar estudando isso com a igreja. Esse homem se transformou num dos maiores do seu tempo. No maior do seu tempo. Homem o qual Deus falava face a face. Entra no mistério, deixa Deus usar. Então entenda isso. Abandonado pelos pais, criado por uma estranha, criado com toda a educação, com toda a cultura, com todo o conhecimento. Moisés saiu do Egito. Quando ele matou esse egípcio, ele tinha aproximadamente 40 anos. Moisés saiu do Egito um homem altamente capacitado, treinado e preparado para toda e qualquer situação, quer ela fosse de ordem administrativa ou seja de ordem cultural. Um cara preparado, um cara estudado. Matou um egípcio porque ele não se conformou de ver a situação que o povo dele estava. Então entenda isso, talvez que você hoje, ainda que com um ambiente de rejeição, você precisa entender que o amor de Deus está sobre a sua vida e você está sendo preparado para algo muito maior, talvez até para socorrer aquele que te rejeitou. Amém. Né? Minha mãe teve depressão pós-parto, então minha mãe não pôde me criar. Eu fui criado pelos meus avós. Tenho um amor profundo pela minha mãe, mas fui criado pelos meus avós. E se eu não tivesse meus avós para me criar? E se Deus não tivesse levantado alguém para cuidar de mim, para investir o melhor na educação? Eles me deram o melhor que eles podiam, e eu sou grato a eles por isso. E minha mãe me deu o melhor que ela pôde, e eu sou grato a Deus pela vida dela. Infinitamente grato a Deus pela vida dela, né? E louvo a Deus por ela. E creio que um dia ela vai entender esse amor e servir a Deus com toda a devoção e alegria. Então isso que aconteceu com Moisés. Então quer dizer que de repente a situação de hoje, ela não é tão importante. E talvez que você precise aprender a não dar tanto valor para o hoje. Viva o hoje. Entenda que Deus tem cuidado em todos os momentos, porque embora haja uma profunda ferida no coração, houve um tempo na vida desse homem, e o texto relata, que ele não voltou mais para os seus. Moisés não voltou mais para a família. Mas Moisés foi conhecer a família muito depois. Ele foi servir a família. Então entenda isso, porque ele teve uma história e pode ser parecida com a sua ou com a minha. E você vai precisar entender muito bem isso para não dar aquele senso de rejeição. E isso a gente arrasta, tá, queridos? A gente arrasta isso. Se a gente não quebrar isso pelo amor que há no Senhor Jesus,
A gente arrasta esse senso de rejeição como um fardo pesado, e isso atrapalha a nossa progressão e a projeção que Deus tem para a gente para o amanhã. Então Deus está projetando o teu amanhã, mas para Ele projetar o teu amanhã, você precisa saber o que é ser rejeitado hoje. Senão, você nunca vai se compadecer de alguém que realmente precisa de ajuda, de um amor. Se você não entende isso, esquece. Você não vai conseguir alcançar alguém que precisa. E certamente, e eu creio muito nisso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se coopera, e eu creio que sim, porque a Bíblia não é um livro mentiroso, e o Senhor Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para mentir. Aleluia. Então eu creio que isso vai se cumprir na tua vida de uma maneira grandiosa, e você vai ser grande e lembrado entre os homens, porque você, embora grande, manteve raízes de uma pessoa um dia que não teve nada e começou com tão pouco e vai terminar com muito, porque é assim que eu creio. Amém. Eu creio porque a gente trata de famílias há 15 anos. Há 15 anos que a gente trata de famílias. Há 15 anos que eu vejo moças, rapazes, crianças, já crescendo sem o pai, sem a mãe, sem pai, sem mãe, e transformando-se em pessoas de bem, de valor, e pessoas que são renomadas, tanto na cidade quanto na sociedade. A gente pode testemunhar isso. Há 15 anos que a gente vê que o amor de Deus nos alcança de uma maneira que Ele supre essa falta, porque embora no primeiro momento, porque a rejeição ela traz no primeiro momento raiva, rancor, é ruim demais. Eu passei por uma situação dessa há pouco tempo, é ruim demais. É ruim você dedicar-se, envolver-se, e na hora que você precisa, todo mundo te dá as costas. É muito ruim. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles que vêm a mim, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então, entenda isso, o amor de Deus, ele é algo que está muito além da minha e da sua compreensão, mas quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a entender esse amor com muita clareza. Moisés tinha noção da pessoa, mas não tinha noção de quem era Deus. Por isso que no capítulo 3, eu vou entrar um pouquinho, pastor. No capítulo 3, Moisés tem um encontro com Deus que ele ouvia falar. Uma coisa é você conhecer esse Deus de ouvir falar, outra coisa é você caminhar com Ele. Outra coisa é você sentir o quanto Ele consola, conforta, fortalece, revigora e alimenta os teus sonhos. Você tem saúde. Pode pôr aqui sim, obrigado. Você tem saúde, Deus te deu inteligência. Você dorme sobre o teto quentinho, dorme com o cobertor quentinho, você acorda pela manhã, toma café, você almoça, você lancha. Entende isso? Então olha para essas coisas. Não olha para quem te rejeitou não, porque senão você vai dar muito valor para ele e você vai parar. Não olha para ela que te rejeitou, porque você vai dar muito valor para ela e você vai parar. Caminha, porque há grandes coisas em Deus te esperando. E queridos, o tempo está muito estreito para a gente, está muito rápido. Os dias realmente estão abreviados. A prova disso é que a gente fala assim, poxa, já é sexta-feira. Queridos, já estamos em junho. O ano começou ontem. Daqui a pouquinho dezembro. Porque no final dos tempos, os dias se abreviariam. E a gente está caminhando para isso. Então, Moisés sofreu isso tudo. Foi acusado de matar um egípcio em defesa de um hebreu. Mas olha se esse povo não parece com a gente. Depois dois discutindo, um errado apanhando o certo apanhando do que estava errado, ele foi em defesa e ainda foi arguido. Igualzinho a gente. Ah, não se mete com isso não, esse problema você não é meu com fulano aqui, não entra nessa guerra não. E olha, o entendimento de Moisés, só do pouquinho que ele ouviu falar de Deus, o senso de justiça que estava implantado nele é o mesmo que está implantado em você, pelo pouquinho que você já ouviu falar de Deus. Por isso que você não se conforma de ver uma covardia, entende isso? Você não se conforma de ver nada errado, distorcido, alguém sendo prejudicado, porque há um senso do Criador dentro da gente, porque Deus deixou marca dele na criação.
Diga comigo, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Então Deus é três. Diga, Deus é três em um. O homem tem um corpo, o homem tem alma e o homem tem espírito. O homem, portanto, é três em um. Deus continua dividindo o tempo em antes e depois dele. Na pessoa do Senhor Jesus. Dividiu a minha vida em antes e depois dele. Entende isso? Hoje é que dia, queridos? Hoje é 4. De que mês? Junho. E onde começou essa contagem? No ano primeiro. Depois que Gabriel anunciou aos pastores do campo que nasceu o Cristo, o Senhor. Dali começou a contagem. Então ele já dividiu o tempo em antes e depois. Divide a minha e a sua vida em antes e depois. Moisés foi dividido em antes e depois do encontro dele com Deus na sarça. Ele tinha uma noção desse Deus, mas ele nunca tinha batido um papo no particular com esse Deus. O episódio da sarça marcou a vida de Moisés. E o teu encontro com o Senhor Jesus marcou a tua vida. Como uma sarça ardente. Muda. Você vai pagar o feijão no mesmo preço, vai pagar a passagem de ônibus, mas algo em você muda. Aleluia. E este encontro, ele nos transforma. E aí sim, a semente do rei começa a habitar dentro de nós. É verdade. Por isso que ele deixou marca na criação. É por isso que uma tribo lá no Cafundó do Juda, lá no Iapoque ou lá no Chuí, tem uma necessidade de cultuar uma deidade, porque há parte do Criador na criação. Tem mais de 14 elementos químicos que compõem o corpo humano, que são encontrados no solo. Então, quando a ciência diz que Deus não criou o homem, ela precisa se curvar diante da Bíblia, porque ela não tem como explicar e encontrar mais de 14 elementos químicos num grão de areia e os mesmos numa gota de sangue. Marca do Criador na criação. O Senhor Jesus marca a nossa vida assim com amor. Se aproxima dele, Clarinha. Ele vai marcar a tua vida com muito amor. Amém. Os traumas, as decepções, filha, vão ficar para trás e você vai ser lindona mais do que já é. Aleluia. Se aproxima dele, varão, porque os marcas que estão lá atrás, os traumas, ele cura, porque tem marca do Criador na criação. A gente cantou louvor aqui. Deus divide a música, a harmonia, ritmo e melodia, marca do 3 em 1 na música. Isso é maravilhoso. Deus divide o tempo em antes e depois e redivide o tempo, porque se mede tempo, largura, altura e profundidade. 3 em 1, marca do Criador no tempo. Isso é maravilhoso. Mas esse Deus Moisés só vai conhecer mais à frente, porque agora ele só tinha uma história de cuidado, de zelo e certamente de andar no meio do povo, de ouvir falar do grande Yahvé, do Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ele ainda ia ter um encontro, lá no 3, lá no Moisés 3, vai ter um encontro. A minha expectativa hoje, agora eu vou entregar a Simone, tá, pastor? Falei assim, o pastor está com a expectativa, olha o que ele postou aqui no grupo. Falei, a minha expectativa hoje é que seja uma noite onde você tenha um encontro com o Senhor Jesus, para que a sua história seja transformada, seja mudada por completo. Eu não sei se alguém aqui que ainda não tomou essa decisão pessoal. Não, eu estou entendendo, pastor, eu vou seguir esse Jesus. Eu vou pôr a minha vida nas mãos dele. Isso se faz de uma maneira muito natural, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 10, ó, com a boca para a salvação, com o coração para a justiça. Ou seja, se eu crer no meu coração, ainda que não tenha declarado, a justiça de Deus se cumpre em mim, mas eu preciso professar isso diante dos homens, para que a salvação seja realmente minha. E todos vejam que eu estou caminhando pela fé, lutando todos os dias, para ser um homem melhor, um marido melhor, agora um avô melhor, que eu já sou avô. É, glória. Então, é assim que a gente vai escrevendo a nossa história. Só que agora, uma nova história.
Uma história de uma pessoa que teve um encontro com Cristo e toda aquela amargura, todo aquele passado cinzento ficou para trás. Aleluia. E a nossa história começa a ser redigida. Ah, então quer dizer que eu nunca mais vou me lembrar dos meus traumas, pastor? Não, você vai se lembrar, mas eles não vão te ferir. Aleluia. Amém. Eles não vão ser feridas. E isso, quando você lembra de um trauma, de uma situação muito ruim, muito triste que te aconteceu, um evento muito ruim que você passou, e você se lembra disso com paz, quer dizer que você está curado. Glória a Deus. Quer dizer que você está curado. E a nossa história no Evangelho, ela não é muito diferente da história de Moisés. Acabou meu tempo. Não é diferente da história de Moisés. Temos as mesmas paixões, os mesmos anseios, né? Quem aqui não pensa em... Eu ainda quero continuar estudando, agora eu vou partir para um mestrado em teologia bíblica. Mas quem não pensa em continuar crescendo? Quem não pensa? Quem não sonha? Então, quando ele fugiu, ele não teve coragem de encarar o que lhe estava proposto. Não fuja. Não fuja. Encara o que te está proposto. Porque você já está tendo um momento com Deus, conhecendo um pouquinho da pessoa e da obra do Senhor. Então não perca tempo. Não fuja. Permita que o Senhor Jesus escreva uma nova história, porque você vai ser o lápis, mas a mão é Ele. Aleluia. É Ele quem vai escrever. Tá? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.